Já comecei. Boa noite, Valéria. Aguardar um minutinho o pessoal entrar. Oi, boa Boa noite, noite, pessoal. Boa noite. tudo bem? Boa noite, todo mundo. Graças a Deus cheguei. Meio corrido hoje, mas cheguei. Tá em tempo ainda. Tudo Ave tranquilo? Maria. Tudo bem? Clarice, minha lindona. Tá bom. Dani, beijo. Daniela ainda não chegou. Ela tá um pouquinho atrasada hoje, mas Ah, já já tá. ela tá aí. Carol, você separou uma mensagem inicial para nós? Sim. Ah, te adoro. Minha cúmplice. Ai, 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 todo mundo no mesmo barco. é isso Todo aí. mundo te ajudando. Graças a Deus. Isso aí. É, Tá apertando, né? Semana que vem vai ser feriado, não é isso? Não é pós-feriado? Dia 3? Que dia que cai dia 3? Dia 3 é na quinta-feira. É, mas a gente vai fazer o estudo do mesmo jeito, tá? O que você acha? Ah, por mim, tudo bem. Você vai viajar? Vai. Vou, vou para Lençóis. Ou não, tô por aqui mesmo. Não vai ser o dia da mudança, não? Então, não sei, né? Se por um acaso ocorrer a mudança e a gente tem que decidir mais para frente. Mas Isso. Não, vai dar tempo. não sei o Abençoada que vai mudança. fazer no sábado. Abençoada mudança, abençoada. Hoje eu vou até comentar, porque teve gente que eu coloquei lá que tem novidade chegando, o pessoal está me perguntando. Então, hoje a gente fala, mas semana que vem eu já coloco o endereço aqui no Instagram pro pessoal. É, é importante avisar que não vai ter depois do feriado, né? E quando que vai para o endereço novo, é interessante. Isso. A gente avisa aqui, tá bom? Isso aí. Então Denise, tá bom. a Ah, gente ainda tem um minutinho, porque hoje nós iniciamos mais cedo. Se você quiser aguardar o pessoal entrar aí mais um pouquinho, a gente aguarda e depois eu faço a leitura da mensagem. tá. Vamos dar boa noite aí pro pessoal, né, que já chegou, mas vamos aguardar um pouquinho. Lembrando que o Livro dos Médiuns, né, este capítulo que nós estamos, né, que é na segunda parte, ele já fala, é a entrevista de Kardec, né? Kardec, ele entrevistava os espíritos. Então, ele entrevistava vários sobre o mesmo tema, para justamente ele demonstrar. E ele ia passo a passo, perguntando, às vezes parece repetitivo, né? Mas Kardec ia sinalizando para demonstrar o teor científico e até mesmo para que a espiritualidade pudesse ir responder de forma que aquele que quer duvidar, que é cético, que quer buscar outros conhecimentos, tem embasamento para confirmar que tem todo um processo empírico de observação, de pesquisa, de análise de dados, né, de uma metodologia que justifica o que a espiritualidade está dizendo. E Kardec também
ele literalmente ele entrevistava, né? E é muito interessante a gente perceber que o que ele perguntava, ele já sabia, mas ele fazia questão de replicar, porque qualquer um, ao ler essa obra em qualquer tempo, podia entender assim a profundidade técnica e científica que ele sempre tentou clarear na codificação da doutrina, dando muita segurança, né? Isso é muito importante para todo mundo. Certo? Certíssimo. É interessante para a gente colocar. Carol, a espiritualidade, né? A gente respeita muito o horário, né? Isso aí. Então, eu acho bom, mais no final, você pode me dar uma dica aqui para a gente parar um tiquinho antes, para você dar o recado, né? Da notícia boa. E aí a gente já condensa, mas o nosso estudo, né, o estudo das obras básicas do Espiritismo, e se Deus quiser, em pouco tempo, a gente já vai passar das obras básicas e nós vamos nas complementares, aí nós vamos estudar André Luiz, né? Gabriel Delane, por aí vai. Emmanuel, maravilhoso. E aí nós vamos seguindo toda a codificação que o Kardec deixou para nós e a espiritualidade também, né? Então agora acho que já pode começar. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Eu falando as palavras de Daniela. Sejam muito bem-vindos ao estudo da noite. Velhas feridas. Quando te dispuseres ao diálogo com alguém, não lhe remexas em velhas feridas, recordando episódios desagradáveis de que ele foi protagonista. Evita causar-lhe constrangimentos, rememorando acontecimentos infelizes que, de maneira direta ou indireta, o envolveram. A caridade do esquecimento em relação às faltas alheias é virtude em que mais devemos nos empenhar para colocar em prática. Se a própria lei divina, a fim de que possamos reerguer-nos para a vida, nos concede a bênção do ouvido em relação aos erros cometidos no passado, por que haveríamos de negar a mesma oportunidade aos nossos irmãos que caíram? Em qualquer circunstância, nos valermos das mazelas alheias como trunfo ou objeto de chantagem, para nos colocarmos em situação de superioridade e privilégio. É pôr à mostra uma das piores características de nossa personalidade. Como que é o título aí, Carol? Velhas feridas. Nossa Senhora. É isso aí. Pessoal, boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos. A Fraternidade Espírita, Amor e Caridade. Com muita humildade que a gente faz o estudo das obras básicas. Já estudamos o Livro dos Espíritos, agora a gente está estudando o Livro dos Médiuns, que foi o segundo a ser publicado por Kardec, que trata da doutrina. E com toda humildade, qualquer dificuldade, a gente volta, a gente estuda, a gente pede desculpa. Aqui ninguém ensina ninguém, estamos todos juntos, né? Como a Dani gosta de dizer, somos facilitadores, somos amigos, somos direcionadores e estamos aqui sempre para recordar. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo a toda a equipe espiritual de Dr. Pedro Luiz, mentor da Fraternidade Espírita Amor e Caridade, agradecendo a cada um dos nossos mentores, anjos da guarda, pedindo a Deus alegria e renovação nesses dias, nestes momentos. E graças a Deus estamos aqui, reencarnados e desencarnados, sintonizados na busca do conhecimento, na inspiração dos bons exemplos, pedindo a Maria, Mãe de Jesus, e aos bons espíritos que possam nos intuir, para que possamos compreender, agir melhor com os nossos conhecimentos, nos tornarmos pessoas melhores e podemos entrar numa frequência e sintonia de luz, de esperança, de renovação e de novos tempos.
que cada um de nós possamos ser construtores de energias positivas, alegres, honestas e justas. E que Deus possa, na sua infinita misericórdia e amor, levar alento e alívio para os que sofrem, para os que estão nos hospitais, para os que cuidam dos doentes, para aqueles que em seus lares as vasilhas estão vazias. Mestre Jesus, que em cada campo, de cada periferia, de cada cidade do nosso planeta, possa chegar o alimento, o alento e o abraço. Na força e no exemplo do Cristo, que cada um de nós possa acender o Cristo para levar alegria e luz ao próximo. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá. Então, Vamos lá? tá, nós paramos no capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas, tópico 74, questão 11. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos? Resposta: os espíritos que produzem esses efeitos são sempre inferiores, ainda não suficientemente livre das influências materiais. Gente, nos tópicos anteriores, este capítulo ele fala exatamente da teoria da manifestação física e ele explica a movimentação, os ruídos que aconteceram lá na alta sociedade em Paris e que vários continentes, lugares do mundo começaram essas manifestações para nos educar e nos ensinar que existe algo além da matéria. Jesus, nosso exemplo maior, né? Nosso mestre. Então, todo que é cristão, que segue o exemplo de Jesus, que é o espírito mais puro de luz que Deus concedeu para nos amparar, nos orientar e nos auxiliar. Então, toda essa efervescência que aconteceu, né? E que foi codificada em Paris, ela aconteceu em todos os continentes. E todo esse conhecimento e essa comunicação que se deu ao princípio de movimentação de objetos, então Kardec veio codificar e relacionar o seguinte: olha, uma mesa, uma cadeira, ela não tem inteligência. Há que ter uma inteligência por trás, porque as respostas, com a batida do sim ou não, com toques como se fosse o código Morse, ele ditava sentenças, ele citava textos, eram espíritos nos ensinando que a vida não acaba aqui. E que isso, em hipótese nenhuma, desqualifica nenhuma religião e nada. Muito pelo contrário, ele fortalece em cada um de nós a grandeza do Mestre Jesus. Que o mundo não acaba. O que acaba é esse corpo, ele se volta para dentro da sua função biológica, né? Ele se decompõe, mas tudo que nós somos, em sentimento, aprendizado, conhecimento, caracteres e temperamento, fica conosco. Essas batidas e esses fenômenos, por isso que essa questão 11, quem responde foi São Luís. Quem foi São Luís, gente? São Luís, ele foi o Luís XV, de imperador da França. Ele foi maravilhoso para a França. Ele tinha alto poder de agregar, de valorizar, de proteger. Ele protegeu muito Paris e a França naquela época, porque foi importante que ele protegesse para que não se destruísse todo o conhecimento e iluminismo que na França, na época, era incentivado, porque isso era necessário para que os cientistas, através do conhecimento, da história, da metafísica, quisessem descobrir o que tinha além da matéria. Então, como ele foi muito bom, ele foi canonizado, por isso que ele se tornou São Luís. A sua obra política, religiosa, no bem, em prol de toda a civilização da França, deu a ele, ele foi canonizado. E essa canonização, por isso que a maioria dos espíritos não se identificam. Quando a gente fala espírito superior e inferior na doutrina espírita, não é a superioridade financeira ou de importância. A inferioridade é moral e a superioridade são espíritos que já passaram por muitos sofrimentos
e adquirir um valor padrão moral de bem ao próximo e de bem a si mesmo. Então, ele responde o seguinte, quando ele fala que são todos os espíritos que podem produzir os fenômenos, junto, né, a gente aprendeu semana passada que a combinação de fluidos da natureza, do médium e dos espíritos podem produzir uma energia através da ectoplasmia, que já tinha sido em 1740 definido por Franz Mesmer, que era um médico e um físico estudioso, e que este fluido, essa energia, pode movimentar objetos. E aí eles perguntaram, né, mas qualquer um pode produzir fenômeno desse gênero, esse tipo de movimentação? E aí ele diz, os que produzem essa espécie são inferiores, espíritos inferiores. Não se desprenderam ainda da influência material. Por quê? Um espírito, uma pessoa sintonizada no bem, valorizada, ela vai perder o tempo dela para ficar movimentando, buscando fluidos mais pesados para movimentar, agitar e assustar as pessoas? Não vai. Espíritos moralmente elevados, quando precisa que ocorra alguma movimentação nesse sentido, eles chamam espíritos ainda mais ligados à matéria, brutalizados, porque o perispírito tem uma composição mais densa, mais rude, então a energia que o espírito emite ela é bruta, e aí, combinado com os outros elementos, eles adquirem fluidos capazes de sustentar o objeto. Então, nesse sentido aqui, o que ele fala? Que aqueles não são todos os espíritos, né, que vão produzir esses efeitos, mas os espíritos inferiores é que se atêm à movimentação para assustar, para atrapalhar, desequilibrar os lares ou as pessoas. Nesta época, a movimentação foi necessária para que se desse origem a um estudo. Tanto que logo depois que pela psicografia e pela psicofonia, né, aí esses métodos foram abandonados. Mas em muitas casas ainda continuaram por brincadeira. Até hoje tem a brincadeira do copo, gente. Até hoje as pessoas fazem a brincadeira do copo, né? Então é nesse sentido, espíritos inferiores no sentido da inferioridade, de conhecimento, de valores morais. Porque conforme nós vamos adquirindo conhecimento e nos melhorando, nós não perdemos tempo com nada que possa atrapalhar, prejudicar, ou que não vai trazer algum ganho nem para a gente nem para o outro. Podemos ir para o próximo? Ou alguém tem alguma dúvida? Acho que não. Tá todo mundo já Então, ficando vamos lá. lindo com as explicações da professora Denise. Não fama de professora, pelo amor de Jesus, isso não existe. Vamos lá, pergunta 12. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam dessas coisas, mas perguntamos se, sendo mais desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo se o quisessem? Resposta. Eles possuem a força moral, como os outros possuem a força física. Quando necessitam desta última, servem-se dos que o possuem. Já não dissemos que eles se servem dos espíritos inferiores, como vós dos carregadores? Tem uma observação que você quer que lê ou você quer fazer o comentário dessa pergunta primeiro? Isso aqui é aquilo que a gente está justificando mesmo, né? Eles mostram muito claro. E Kardec, todas as vezes que ele faz a observação, é o seguinte: o espírito de São Luís respondeu isso aqui. Os superiores, que eu até me adiantei na outra, né? Que uma pergunta tem a força moral. E aí ele pede. Todas as vezes que tem uma nota, a resposta foi do espírito. Mas quando tem uma observação, ela é muito interessante, essa nota, porque é Kardec, no seu teor científico, que ele explica. É bem interessante isso aqui. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Então, observação. A densidade do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com a natureza dos mundos, como já foi ensinado. Livro dos Espíritos, número 94 e 187. Parece variar também no mesmo mundo, segundo os indivíduos.
Nos espíritos moralmente adiantados, ele é mais sutil e se aproxima do perispírito das entidades elevadas. Nos espíritos inferiores, aproxima-se da matéria e é isso que determina a persistência das ilusões da vida terrena nas entidades de baixa categoria, que pensam e agem como se ainda estivessem na vida física, tendo os mesmos desejos e quase poderíamos dizer a mesma sensualidade. Essa densidade maior do perispírito, estabelecendo maior afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos para as manifestações físicas. É por essa razão que um homem refinado, habituado aos trabalhos intelectuais, de corpo frágil e delicado, não pode erguer pesados fardos como um carregador. A matéria de seu corpo é de alguma maneira menos compacta, os órgãos são menos resistentes, o fluido nervoso menos intenso. O perispírito é para o espírito que o corpo é para o homem. Sua densidade está na razão da inferioridade do espírito. Essa densidade, portanto, substitui nele a força muscular, dando-lhe maior poder sobre os fluidos necessários às manifestações dos que o possuem, os de natureza mais etérea. Se o espírito elevado quer produzir esses feitos, faz o que fazem entre nós os homens refinados. Incumbe disso o espírito carregador. Pessoal, o que Kardec chama atenção aqui é o seguinte: quando a gente diz, né? Por isso que o Espiritismo incentiva muito buscar o conhecimento, buscar o estudo e a melhora moral, porque nós produzimos e nós somos o resultado da maioria dos nossos pensamentos e sentimentos durante cada dia, cada momento. O padrão vibratório, por que a gente encontra pessoas tão queridas, que a gente às vezes gosta tanto, quer abraçar, tem maior simpatia, e a gente conhece pouco, a gente convive pouco, mas você sente naquela pessoa energia boa. O meu querido Túlio está aqui nos escutando, eu falo assim, a mãe dele, as poucas vezes que a gente encontra, que a gente conversa, é tão prazeroso, eu sinto nela um espírito tão evoluído, é tão bacana a energia, a sintonia. Então é isso que vem explicar. Por quê? Por que a gente, às vezes, também tem pessoas que chegam perto da gente, ela pode estar trabalhada na grife, chiquíssima, né? E a gente tem uma energia, assim, que né? Não é tão agradável, não é bacana. Não... A gente fica irritado depois que a pessoa vai embora, o papo da pessoa não flui. E a gente, às vezes, fica assim quando a gente está aflito, quando a gente está nervoso, quando a gente está agitado. Mas acontece que é esse aqui, o que é o perispírito? Essa massa de carne, esse corpo denso e físico, se nós somos muito invejosos, orgulhosos, vaidosos, se tudo que a gente quer é só se dar bem aqui, ganhar tudo a qualquer preço, se a gente é incapaz de, em algum momento, ajudar alguém, respeitar os pais, amar os animais, se a gente não respeita nada, então nós temos o quê? Um corpo que pode até estar maquiado de beleza, mas a nossa densidade perispiritual, a nossa condição espiritual, ela vai estar grosseira, grotesca, né? Então, eles falam o seguinte, se nós pudéssemos ver como nós somos realmente, nós iríamos agir melhor para termos coragem de nos ver como nós realmente somos quando desligamos do corpo. Então, aqui o que ele quis dizer é, né, espíritos embrutecidos, porque ainda não têm conhecimento, porque reencarnaram muitos menos vezes, porque a cada oportunidade de reencarnar, nós adquirimos novos conhecimentos e novas oportunidades de nos melhorarmos. Então, essa evolução e essa melhora, ela vai fazendo com que a gente fique mais leve, com nossa condição perispiritual muito mais equilibrada e melhor. Então, a evolução, né, a progressão, nos permite emitir energias melhores. E aí é esse o sentido que ele disse, né? Aqui hoje, se você for fazer um trabalho pesado, você vai contratar alguém que tem aquela força, que tem aquele conhecimento. Quando a gente adquire mais conhecimento, a gente vai descobrir umas outras formas de não usar aquela matéria. Qual é o nosso grande problema? Quando nós desencarnamos, morre o corpo, o espírito é desligado,
Isso é algo que acontece com todo mundo, com todos nós, e há centenas de vezes. Todos nós que estamos aqui na Terra já nascemos e renascemos centenas de vezes. E o que que acontece? Quando a gente desliga, quando nós somos muito ligados à matéria, não temos religião nenhuma, não buscamos conhecimento, não fazemos uma prece, a gente vai ter a certeza absoluta que a gente está vivo. Imagina, a pessoa não tem nenhum tipo de religião, não admite, ainda acha que vai morrer e vai dormir. Ah, eu não estou no inferno, mas o que que acontece? A hora que tem o desenlace, o que que a pessoa percebe? Ela vê que ela tem um corpo semimaterial, mas no sentimento e na percepção, ele pega, então ele jura que está vivo. Daí o grande conflito das aflições e percepções dos desencarnados que não saem dos lugares onde eles estão presos à matéria. Aqueles que gostam da bebida, os que gostam da droga, os que são ligados aos excessos de coisas materiais, aqueles que gostam excessivamente até do trabalho. Então, é muito sério, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Quando as pessoas ficam muito presas nas coisas materiais, elas desencarnam, não têm conhecimento, ou não querem buscar um novo planejamento, colônia no plano espiritual, rejeita às vezes auxílio e fica ocupando um espaço, reclamando que ninguém responde, né? Reclamando que às vezes sente fome, sente frio, porque a percepção, a sensação, porque o espírito, ele não tem fome, ele não tem frio, ele não tem essas necessidades que a matéria tem. Por isso o risco de suicídio, por isso o perigo de um suicídio. Porque o fluido vital que nós temos, que dá ânimo, que dá vida, que nos anima, né? Enquanto ele está, cada um de nós nasce com a quantidade de fluido vital necessário para um planejamento de vida. Então, quando nós suicidamos, desanimamos disso, desistimos da vida, nós quebramos todo um planejamento de pessoas que nos envolveriam e estariam conosco e de todo o nosso futuro de programação e de planejamento, né? É muito sério isso. Então, a condição de espírito inferior e espírito superior está ligada na condição moral e espiritual. Por isso que o Espiritismo vem nos ensinar isso. Espíritos que causam muito barulho. Você está na casa mal assombrada, quebra tudo. Gente, muitas vezes é a mediunidade de quem está na casa, sem saber a sua revelia, ele emite fluidos, combinado com o fluido dos espíritos que estão lá para atormentar e complicar a vida das pessoas, esconde objetos, esconde chave. A gente não passa por isso? A gente perde compromisso. Você vai lá naquela gaveta, você jura que está lá, não vê, depois do nada está lá no mesmo lugar. O que é isso? É essa combinação de fluidos. Agora, um espírito, uma pessoa séria, ela não se propõe a prejudicar ninguém, a provocar isso. Então, quanto mais cada um de nós nos melhorarmos, melhor vai ser o ambiente da nossa casa, da nossa rua, da nossa cidade, do nosso planeta. Vamos lá? Surgiu uma dúvida aqui. Lá vem. Você está falando aí que às vezes alguma coisa some, tá, às vezes está na nossa cara, mas a gente parece que fica um véu no rosto e a gente não consegue enxergar. A gente sabe também que muitas vezes alguns atrasos acontecem na vida da gente, justamente para a gente não chegar no local naquela hora, né? Tudo a providência divina. Eles também fazem isso, né? Eles escondem, por exemplo, vamos supor, a chave do carro. Você precisa sair naquele horário. Eles escondem. Olha, a espiritualidade, né? Espíritos superiores e inferiores, os superiores, eles vão sempre auxiliar com o intuito de beneficiar e para que isso nós tenhamos que ter merecimento, estar sempre, né, em prece. Eles vão agir para nos ajudar. Muitas vezes a gente fica muito revoltado quando some a chave, quando é desorganização nossa, né, aflição nossa, ansiedade, falta de organização,
aí a consequência é nossa mesmo, não tem espiritualidade nenhuma isso aí. Mas quando existe alguém, né, que querem nos complicar, quer nos atrapalhar, aí a chave some, os documentos somem. Mas quando existe também a intercessão dos bons amigos espirituais que nos auxiliam e nos direcionam, então, às vezes, é caso daquelas pessoas que relatam, nossa, perdi o voo, e esse avião cai, né? É porque, diante do planejamento reencarnatório para aquela pessoa, ela não poderia desencarnar naquele momento, ela teve o merecimento de não embarcar. Então, da mesma forma que agem, os bons é com a intenção de nos auxiliar e nos proteger. Aqueles que às vezes nos complicam com a intenção de muitas vezes nos ver irritados e ver a nossa queda diante da nossa impaciência, da nossa intolerância, né? Então a gente precisa ser vigilante e como diz Paulo de Tarso, né? Em tudo dai graça, em tudo agradecer. Nem sempre a gente dá conta disso, mas a cada dia nós vamos lutando contra essas dificuldades e aceitando. Emmanuel diz que para toda dor, para toda dificuldade, a aceitação de uma doença, de uma tragédia na nossa família, ela já é 50% da resolução do problema. Então, Carol, é abençoar para que todas as vezes em que acontece algo assim, né, da gente atrasar e tudo, a gente precisa ser responsável, organizado e previdente. Disciplina, disciplina, disciplina. Mas se acontece algo que, mesmo planejando, fazendo tudo correto, teve um imprevisto, aí nós precisamos, em tudo dar graça. Tudo tem um ensinamento para a gente. Se for um irmãozinho que quer o nosso engano, né, o nosso equilíbrio em aceitar isso, pedir a Deus força para resolver de outra forma, vai nos auxiliar e nos educar. E cada vez que nós melhoramos a nossa condição mental, espiritual, nós vamos afastando, eles não conseguem mais nos atrapalhar tanto. Porque a gente cria um padrão vibratório que eles não entram em sintonia. E deixar bem claro, você já falou isso aí, você acabou de falar da organização, deixar bem claro que a gente não pode culpar a espiritualidade 100% dos nossos atos, né? Muito tem de nós também. Então, vamos ser organizados aí, viu, pessoal? Então, vamos lá. Questão 13. Se bem compreendemos o que disseste, o princípio vital provém do fluido universal. O espírito tira desse fluido o envoltório semimaterial do seu perispírito. E é por meio desse fluido que ele age sobre a matéria inerte. É isso? Resposta: sim. Quer dizer que ele anima a matéria de uma vida factícia, artificial. A matéria se impregna de vida animal. A mesa que se move sob as vossas mãos vive como animal e obedece por si mesmo ao ser inteligente. Não é o espírito que a empurra como se fosse um fato. Quando ela se eleva, não é o espírito que a ergue com os braços. É a mesa animada que obedece à impulsão dada pelo espírito. Gente, essa pergunta aqui pode nos confundir. O livro dos médiuns, ele é maravilhoso porque ele nos educa com relação ao fluido, ao magnetismo, né, energia. O livro que André Luiz ditou para Chico Xavier, Mecanismo da Mediunidade, ele tem toda a explicação desses fluidos, da energia, do magnetismo, da onda, né, da atração e repulsão de fluidos. Mas o que ele quer dizer aqui é muito sério, né? O que a gente fala em fluido vital. Deus é único, misericordioso. Deus criou e cria tudo. O fluido cósmico universal é uma matéria que a ciência da Terra ainda, os cientistas, nós ainda não temos condições de defini-la e ainda entendê-la por completo. Porém, a gente já sabe que cientistas já dizem que essa matéria escura do universo, que antes eles chamavam do nada, essa matéria escura do universo, ela já é conhecida hoje como uma matéria capaz de ter, eles já descobriram que ela tem densidade, movimento, né?
Então já sabe que o nada não existe. E aí é o seguinte, o fluido vital, ele é retirado do fluido cósmico universal. O fluido vital é uma combinação através dos espíritos construtores que nos ajudam no nosso planejamento reencarnatório, e cada um de nós vem com a quantidade de fluido vital necessário para vivermos, termos vida, dar ânimo àquele corpo físico que nós estamos recebendo. Então, se está programado para que eu viva 70 anos, eu vou ter fluido vital suficiente para 70 anos. Lembrando que, pela minha livre escolha, pela minha liberdade, se eu abusar dos excessos, né, de droga, de álcool, de qualquer coisa que seja, eu vou diminuir essa condição do fluido vital. Da mesma forma que nós podemos melhorar o nosso fluido vital quando praticamos o bem. Desgastamos abusiva e absurdamente o fluido vital quando estamos sintonizados em coisas ruins e más, desde um pensamento ruim a um sentimento ruim, e nós vitalizamos. Por que pessoas que são extremamente bondosas, elas são extremamente vigorosas? Chico Xavier tinha doenças horrorosas, tomava muitos comprimidos por dia e nunca perdeu a alegria e arrastou até mais de 90 anos. Olha o Divaldo com 90 e tantos anos, né? A Sueli, que acabou de desencarnar, num trabalho da mediunidade maravilhoso. Então, o fluido vital, ele não é o fluido cósmico, mas é uma retirada do fluido cósmico. E vale a pena a gente pensar no respeito, no cuidado com a nossa vida, né? Porque este fluido, ele faz a ligação e é como se fosse a bateria. A carga de bateria que nosso corpo tem é o fluido vital, que é extraído também do fluido cósmico universal, como tudo que nós conseguimos ver de matéria e tudo que é criado, que Deus criou, através do princípio de existem o que no mundo, no universo? Deus, espírito e matéria. Deus criou o espírito e Deus criou a matéria. A matéria de Deus está no fluido cósmico universal, que conforme a combinação, conforme a necessidade da criação divina, a manipulação e alteração e a combinação desses fluidos, cria-se os planetas, as moradas, os corpos, tudo. O espírito é criado por Deus. Então, tudo que existe é Deus, que cria tudo, o espírito e a matéria. Agora, a matéria, gente, quando a gente fala matéria, não é só essa matéria física, bruta. É uma matéria, tem uma matéria menos densa e mais densa. Né? Então, a matéria é espiritual. O perispírito é semi-material. E a gente não vê. O gás, nós não enxergamos ele, é matéria, ele tem densidade. Né? Então, nesse sentido, o que ele quis dizer? O que levanta a mesa não é o espírito que nós não vemos e levantamos. É a combinação. Daí a importância da pessoa que muitas vezes nunca ouviu falar em mediunidade, não gosta nem de estudar, fala que espiritismo é para endemoniado, né? Que eles adoram falar que quem estuda espiritismo mexe com os demônios. Lembrando que a palavra demônio, gente, ela significa, no aramaico, na época em que foi pronunciada, ela tinha o significado de adversário, de caluniador. Só isso. Então, qual que é o sentido disso, né? Quando há uma combinação do fluido, do reencarnado, por isso que nós reencarnamos, porque nós evoluímos e ajudamos todos a evoluir, praticando na matéria, e só o espírito reencarnado, reenlaçado na matéria, emite ectoplasma. E essa ectoplasmia, que é um fluido energético de emissão, que ela só é possível por meio do reencarnado,
Então, a combinação do fluido de ectoplasma com os fluidos da natureza e do espírito cria uma energia capaz de sustentar, movimentar e transportar objetos. Então, é nesse sentido que ele vem dizer para a gente nessa questão 13. Não é alguém que vai lá, um espírito que vai lá e levanta e bate. É a energia do fluido combinado que gera uma energia capaz de movimentar. Tanto que do nada essa mesa pode despencar, porque o fluido se esgota. E às vezes uma pessoa tem a mediunidade, ela emite a ectoplasmia e ela não percebe. Ela pode, inclusive, ser utilizada sem que a pessoa perceba que ela está emitindo aquela energia e que aquela energia pode estar sendo usada por espíritos desencarnados. Então, é nesse sentido. Então, não tem nada de miraculoso, de fenomenal, de nada, além da metafísica cientificamente justificada e aplicada. Ai, não sei, isso ficou claro? Denise, se eu estiver errada, me corrige, por favor. Vamos ver se eu entendi. Eu acho que é uma cena clássica daquele filme Ghost, que todo mundo deve de ter assistido, a hora que ele, de um lado da porta e a esposa dele do outro lado, eles levantam, através dessa energia aí, a moeda, sem ela tocar. Esse filme é incrível, porque é um filme, tem a parte, né, do lúdico, da fantasia, mas esse filme foi muito importante até para que as pessoas entendam aquele processo de desencarne, como que é importante o desligamento, a nossa mente, os nossos sentimentos. Aquele fluido ali, às vezes você pode dizer assim, lembra aquela casa em Paris que todo mundo visitava, ela é famosa porque as pedras eram atiradas sozinhas e quebravam a janela, né? É o mesmo caso. Porém, no caso lá do Ghost, o quê? Ela reencarnada ou alguém próximo a ela devia emanar essa energia com o sentimento e a vontade dele, com a forma que ele encontrou de comunicar, né? Então, é totalmente explicado e possível. E acontece muito mais, mas que diante das nossas perdas, diante do nosso apego à matéria, muitas vezes nós até dificultamos uma comunicação pelo medo, por negar, né? Então, já voltar ao plano espiritual, não quer dizer que a pessoa sumiu, que ela não exista. A doutora Margarete Kubel-Ross é uma neurologista, neurocientista, ela desencarnou na década de ano 2000. Pesquisem ela, quem é da área da saúde, Margarete Kubel-Ross. Ela começou o estudo da tanatologia, né? Que é preparar a pessoa para a morte. Ela conta que os pacientes dela, que ela tinha certeza da reencarnação, que os pacientes dela na UTI, ela trabalhava na área mais intensiva, eles voltavam depois de desencarnado, em espírito, se permitiam ver, agradeciam a ela o tratamento que tinham recebido. Né? Então, assim, os fluidos são extremamente importantes. Isso aí, Carol, bom exemplo. Igual você falou, ele tem do lúdico também, mas eu acho que com esse Ele exemplo ensina muito. vamos entender um pouquinho, né? Muito boa colocação. Questão 14. Qual o papel do médium nesse fenômeno? Resposta. Eu já disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal do espírito. É necessária a união de ambos, do fluido animalizado e do fluido universal, para dar vida à mesa. Mas não se deve esquecer que essa vida é apenas momentânea, extinguindo-se com a mesma ação. E muitas vezes, antes que a ação termine, quando a quantidade de fluido já não é mais suficiente para animar a mesa. Pessoal, bacana demais. Essa questão, ela nos ajuda o seguinte. Franz Mesmer, em 1750, ele era um médico e físico. Ele tentou colocar, até na cadeira da medicina da época, uma disciplina sobre magnetismo, porque ele percebeu que alguns médicos, ao tratar seus pacientes, ele podia ajudar a curar o paciente
sem ter feito, sem entrar às vezes junto com o medicamento, mas ele percebia que existia uma energia. Por quê? Como ele tinha evidência, ele via saindo esse fluido, essa energia, esse ectoplasma, e esse ectoplasma envolvendo o paciente na região onde ele tinha dor, que aquele paciente curava. Só que isso foi rechaçado porque no iluminismo veio também um materialismo muito forte. Em Paris, no século XVIII, XIX e XX, veio um materialismo muito forte e a ciência se desprendeu, né, pelo método que a gente diz, abandonar o socrático, né, e foram totalmente no método empírico, e separando ciência de religião e distanciou. Mas, o que ele está querendo dizer nesse 14 aqui? O médium desempenha um papel fundamental, né? E lembrando que qualquer um de nós, em qualquer momento, e sintonizados no bem, podemos ativar em nós energias e fluidos capazes de interceder e interferir no outro, no ambiente e em nós mesmos. O que ele está querendo dizer aqui me fez lembrar uma coisa muito séria. Quando ele fala do fluido vital combinado, né, com o fluido universal, a gente chama isso, né, do magnetismo, da energia. O fluido animal é essa capacidade nossa de gerarmos alguma energia. Isso foi muito estudado também, que é o fluido animalizado, que dá ânimo, que dá vida. Fluido vital, que dá ânimo, vida. Este fluido, né, animalizado, combinado com o fluido do ambiente, ele movimenta assim. E às vezes ele fala, né, esse fluido pode deixar de animar, é aquilo que eu expliquei antes. Mas vale muito a pena a gente aqui lembrar o seguinte: Ivone Pereira do Amaral foi uma grande médium, ela tinha evidência, ela foi suicida em outras encarnações, ela suicidou por ciúme do marido. Tanto que ela passou uma reencarnação inteira sonhando em casar e nenhum relacionamento dava certo. Porque foi dito a ela que a missão dela era psicografar principalmente histórias dos suicidas para que pudesse esclarecer a humanidade, a partir do século XIX, as consequências do suicídio e a importância dos fluidos. Mas a dona Ivone Pereira, ela vivia muito assim, assustada e nunca desanimou, apesar do sofrimento. E ela conta que ela assustou muito, que ela estava andando um dia na rua da cidade dela, caiu uma chuva e ela saiu correndo procurando a marquise de uma loja. E ela viu espíritos já desencarnados correndo também para esconder da chuva. E aí ela foi pesquisar, gente, e ela tentando falar, se já está desencarnado, se o espírito não tem a sensação da carne, por que esse espírito corre com medo da chuva? Simplesmente por quê? Por não ter conhecimento, por desencarnar, não fazer nenhuma prece, não buscar auxílio, não preocupar em melhorar-se. Eles viviam como se estivessem reencarnados, viram moribundos. Por quê? São os espíritos que se aproximam da gente, que eles aproximam, e que a gente tem a sensação, às vezes, de uma fome absurda. Então, são espíritos. Eu sempre ouvi um conhecido muito sério, que ele tem trabalhou no centro espírita em BH, e ele dizia, gente, dia de chuva, não deixa a porta, a entrada principal de sua casa aberta, não. Porque espíritos que ainda não são inferiores no conhecimento, no valor moral, eles podem querer entrar dentro de sua casa. Por isso que é importante fazer culto. O culto nos blinda de uma energia, de um padrão vibratório que não vai permitir que qualquer irmãozinho desorientado possa entrar. Então, por quê? Porque o fluido vital não existe mais no espírito, mas o desencarnado, ele está preso na sua sensação material. Então, ele tem sensação de que vai molhar, que está com frio, que está com fome. Então, isso aqui é muito importante. O médium desempenha papel importante, que é a pergunta, porque o fluido que emite é só o espírito reencarnado que produz este fluido. As reuniões mediúnicas são muito importantes porque a qualidade deste fluido pode gerar energia,
extremamente curativa, renovadora, calmante, revigorante. Na hora de dar um passe, na hora em que encontramos e conversamos com alguém. Mas imagina a energia que nós enviamos para alguém com raiva, com ódio, com grosseria, com desejar mal, com inveja. Os amigos espirituais dizem que a inveja tem um mau cheiro horrível. A pessoa, quando sente inveja, ela emana um mau cheiro horrível. Então, nós emitimos pelo nosso padrão cor, a nossa aura, som, energias, vibrações e cheiro. Então, quando nós buscamos isso, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, são os ensinamentos que nos encaminham para a nossa melhora. Imagina, nós queremos ser leves, fluidos, ou seremos uma energia densa e pesada, né? Então, para que se haja movimento, quando é necessário alguma movimentação, é necessário que o médium doe fluidos. Porém, a nossa amiga até semana passada falou assim, como que eu vou descobrir se eu sou médium ou não? Pelo tempo, pelo estudo, porque algumas manifestações acontecem temporariamente numa determinada fase. Só de nós buscarmos o conhecimento, entrarmos em sintonia, isso não se manifesta mais. Outros sim vão sempre acontecer. E aí é o seguinte, tem gente que não estuda o livro dos médiuns, com medo de desenvolver mediunidade e ter que trabalhar. Então, nós buscamos o conhecimento para nos educar. E outra coisa, a mediunidade, todos nós em algum grau temos. E os irmãos que são comprometidos em desenvolver mediunidade ostensiva, é no puro amparo de auxílio ao próximo e reeducação de si mesmo. Porque o fluido do médium, ele para estar, ser capaz de emanar e imantar cura, auxílio e amparo, o médium precisa lutar para ser sempre energia de amor, de renovação, de esperança. A responsabilidade de emanarmos bons fluidos, de ajudarmos e auxiliarmos no planeta. Todas as vezes que acontecem cenas horrorosas, de alguma forma, os nossos pensamentos negativos, a nossa inveja, a nossa raiva, o nosso desejar mal, de alguma forma nós contribuímos. Eu tenho um colega que ele diz que ele luta diariamente para ter bom pensamento. Ele fala, olha, se eu não conseguir ajudar ninguém, pelo menos eu estou tentando limpar a esfera em volta de mim por onde eu passar. Né? Então, seria maravilhoso. Gente, a Renata está falando o quê? Que seria em grupo? Eu achei que seria no... O que seria no grupo, Renata? Toda a energia, ela parte do individual para o coletivo. O médium, ele precisa se educar, amar, lutar contra as suas tentações ruins. Gente, no livro Obreiros da Vida Eterna, tem um capítulo aqui que ele está bem no princípio e ele, André Luiz cita que tem 18 pessoas no grupo da reunião mediúnica. Eles se reúnem há mais de 5 anos. E aí foi relatando. Para que a espiritualidade possa trazer espíritos que precisam de ajuda, eles vão estar a simpatia do médium com o espírito comunicante, não simpatia que nós conhecemos aqui. A simpatia significa afinidade de fluidos. Espíritos médiuns que lutam por ser bom, que tentam ser melhores, os médiuns, eles conseguem ter sintonia com muito mais espíritos. De um suicida a um espírito bom. O médium que tem as suas limitações, está recalcitrante nos erros, fica mais limitado. A comunicação fica menos possível, ele trabalha menos e com menos densidade da qualidade dessa interpretação e comunicação. Então, ele conta também que a mediunidade, que mesmo a pessoa com suas dificuldades e deficiências, ela está lá todo dia, no mesmo horário, está tentando as obras. Ela fica triste quando ela lembra dos seus erros, que isso é um exercício de paciência, de tolerância e de amor em grupo. Que nós não estamos para julgar ninguém.
porque a responsabilidade ela é individual. Então, a transição planetária, ela não vai acontecer porque vai chegar um monte de luz aqui, de espírito de luz, e vai rezar conosco. Ela vai acontecer quando o padrão vibratório da maioria dos reencarnados e desencarnados estiverem sintonizados numa condição de querer ser melhores. Então, por isso que vai tendo o afastamento dos espíritos recalcitrantes que vão para o degredo, que não vão mais reencarnar na Terra, e pela renovação e reencarnação daqueles que vão buscar sempre tentar ser melhores. Então, a transição, ela parte do individual para o coletivo. Por isso que a gente fala que nós já estamos no processo, né? Mas ela vai acontecer como toda energia, como todo padrão. E quer colocar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Vamos, gente, vamos comentar. Não, Denise? É isso aí. Mas é muito importante, a gente não tenha vergonha. Olha, às vezes a gente lendo aqui fica difícil, né? Mas como assim? O fluido acaba? Não é um espírito? Olha que bacana, a gente já aprendeu. Não tem espírito segurando mesa, mandando copo. Existe uma energia, e muitas vezes as pessoas vão nas casas espíritas pedindo ajuda que a vida está muito complicada, está tudo quebrando a casa. Tudo... Às vezes, aí quando nós começamos a rezar, a conter a nossa raiva, as coisas melhoram. Porque o fluido que nós emitimos já não combina mais com aquele espírito que quer desequilibrar a casa. Aí ele não consegue substância energética para desequilibrar tanto. E ele vai embora. Qual que é a pergunta? As benzedeiras de criança são fantásticas. De crianças são médiums? Gislaine perguntando. Ô, gente, você leu, perguntaram se as benzedeiras de crianças são médiums. Deus é tão maravilhoso que ele sempre enviou, desde quando o planeta Terra recebe a humanidade, através de várias possibilidades de comunicação, os pajés, que são os médicos nas tribos de índio, presos aí nas florestas, e nos rincões dos nossos interiores, as benzedeiras que quebram um galinho de planta, porque na planta tem fluido vital, tem energia. Com seu coração elas rezam. E através de uma prece, na combinação daquele que quer a cura, daquela que quer curar e dos fluidos da natureza, nessa combinação, as benzedeiras são verdadeiras médiuns curadoras. Uma mãe, quando dá banho no filho, a gente não beija o machucado do filho. A mãe, quando dá banho no neném, a água, o lavar, o conversar, ela está dando um passe no seu filho. Né? Mesmo fluido, mesma energia, mesma combinação. Vamos lá? Vamos lá. Questão número 15. O espírito pode agir sem o concurso do médium? Resposta. Pode agir à revelia do médium. Isso quer dizer que muitas pessoas ajudam os espíritos na realização de certos fenômenos, sem o saberem. O espírito tira dessas pessoas, como de uma fonte, o fluido animal de que necessita. É dessa maneira que o concurso de um médium, como o entendes, nem sempre é necessário. O que acontece, sobretudo, nos fenômenos espontâneos? Pessoal, essa 15 foi o que, nas duas, como Kardec foi perguntando e obrigando ele sempre faz essa pergunta pedagogicamente, ele começa do mais simples e vai ampliando as questões, os questionamentos, para que de forma didática a gente vá concentrando conhecimento, aumentando o conhecimento sobre o mesmo tema. Às vezes parece que está repetindo, mas não está. O espírito pode agir sem o médium? Acontece que o espírito ele precisa do fluido animalizado, do fluido que é vitalizado, que vem do fluido vital, que gera ectoplasmia do reencarnado, de nós que estamos reencarnados. Mas acontece que muitas vezes eu não estou nem aí, eu nunca estudei, eu não li para isso, nem sei o que é isso, mas eu tenho a capacidade de ter essa mediunidade.
orgânica e biológica. Espíritos, muitos de nós reencarnam preparados biologicamente, né? Fizeram a fotografia Kirlian, né? De Chico Xavier, que ela fotografa a aura, né? Pelo aquele russo Kirlian, ele conseguia fotografar a aura, né? Diz que a de Chico Xavier foi um brilho absurdo e intenso. Então, é o seguinte, muitos têm mediunidade, mas não são educados espiritual nem mediunicamente. Então, eles acabam... Aqui fala que o espírito atua sim, mas ele precisa de alguém que está reencarnado, capaz de emanar fluido e energia, para que ele consiga combinar com o seu fluido e fazer qualquer manifestação. Então, muitas vezes a gente vê aquela casa de noite da estrada, ninguém aluga aquela casa, né? Acontece que tem as pessoas que vão lá visitar, ou que moram na redondeza, ou que passam, junto com os espíritos, que é presos naquela casa, porque a casa foi dele, porque ele não quer que ninguém aluga, porque ele não admite que ninguém vende, ele usa esse fluido, mas se não tiver nenhum reencarnado que doe fluidos, esse espírito não se manifesta. Porque senão, gente, a gente ia falar, para que eu vou reencarnar? Eu quero ficar lá em cima, aprender tudo lá em cima, não quero sofrer, não. Esquecer de tudo. E acontece que lá nós temos a teoria, o conhecimento, o direcionamento. E aqui, nós, pela nossa liberdade, teremos o mérito de alcançar a nossa evolução, a nossa limpeza, o nosso valor moral, o nosso valor espiritual. Então, é necessário, sim. A revelia, né, o que ele quis dizer? O médium utiliza, utilizar suas energias sem saber. Daí a importância do equilíbrio mental, saúde mental. Então, muitas pessoas que sofrem desequilibradamente com as energias, porque são médium, o médium com o tempo, fazendo muito amor ao próximo, através da caridade, através das gozações, através do estudo, ele começa a raciocinar. Espera aí, esse sentimento não é meu. Espera aí, eu não tenho problema físico. Por que ele começa a sentir as presenças dos espíritos e não dá corda. Muitas vezes, nós desequilibramos o nosso lar e a nossa vida com a nossa raiva, com a nossa indignação. E aí, sem saber, a nossa revelia, nós estamos criando, emanando fluidos que espíritos usam e desequilibram. Muitas pessoas perdem emprego, muitas pessoas causam acidentes. Por quê? Está com tanta raiva, está com tanto ódio, que ele emana uma energia que a espiritualidade usa isso para prejudicar. Vou contar um caso para vocês que tem numa das obras de André Luiz. Um carroceiro andando na estrada, ele vinha maltratando o seu cavalo absurdamente. Absurdamente. E aí, e ele com muita raiva, xingando muito, o animal destroçado, e ele machucava muito esse cavalo. Teve um caminhão, perde o freio, passa por cima da carroça, desencarna o senhor. O cavalo não. E aí a espiritualidade mostra exatamente o desequilíbrio, a energia ruim. E por ele, há anos, vim maltratando as pessoas e os animais, a energia densa dele, os inimigos usando este fluido, acionaram, conseguiram energia para que aquele caminhão que deveria ser parado ali, né, o motorista invigilante, eles causam problema mecânico e com isso, esse caminhão é direcionado para em cima daquela carroça e o nosso irmão desencarna numa situação complicadíssima. E aí eles dizem, mas não tem os espíritos que protegem as estradas. E aí eles disseram que fizeram tudo, mas que a energia que esse irmão emanava não tinha como nem o auxiliar, pela densidade de tudo que ele acumulou, maltratando os animais uma vida inteira. Era a revelia dele, mas eles conseguiram pegar aquela energia e conseguiam movimentar
um caminhão naquele caso. Né? Então, espero que eu tenha conseguido explicar o que é a revelia. Vamos lá, tem algum comentário aí? Um comentário da Joelma aí. Valéria vai ler para a gente. Tá. Meus mentores e a equipe do Dr. Pedro Luiz me ajudam muito a conversar com meus amiguinhos espirituais a não conseguir ter a crise de epilepsia. Tem muito tempo que eu não tenho. Todas as nossas manifestações, o que é tudo na vida, enquanto nós estamos encarnados, não é nem só físico e nem só espiritual. Se nós temos algum problema físico, precisamos ir no médico, tomar remédio, sermos coerentes e fazermos tudo o que precisamos para cuidar do nosso corpo, tomar um remédio correto e, principalmente, agradecer a Deus que existe um remédio. A nossa irmã está falando disso aí, foi um grande exemplo, porque eu conheço muitas pessoas que deixam de tomar o remédio. Tem problema, às vezes, de epilepsia, tem problema de bipolaridade, de depressão, e as pessoas deixam de tomar o remédio. Uma vez uma pessoa falou comigo assim, eu paro de tomar meu remédio quando eu quero xingar todo mundo. Porque aí ela dá desculpa que é bipolar para agredir as pessoas. Então, nós somos responsáveis. Minha amiga Joelma, é importantíssimo sim tomar o remédio, é importantíssimo, mas a sua conduta, o seu pensamento, as boas ações vão criando em você fluidos e energias que os irmãozinhos que querem provocar você não se aproximem. Os amigos espirituais podem nos ajudar muito. Precisamos de ajuda externa, sim. Mas é fundamental que nós busquemos ter bons pensamentos, boa conduta, evitarmos ao máximo o pessimismo, o desânimo, evitarmos ao máximo, que é muito difícil hoje, né? A gente critica todo mundo o tempo inteiro e aí a gente vai trazendo uma energia que nos complica. Mas é importantíssimo a fé, a coragem e outra coisa, reconhecer que está sofrido, que está difícil, mas que você quer melhorar. Então, a sua mudança de conduta, a sua mudança de padrão vibratório, aumentando as preces com fé, porque rezar, gente, rezar, nós podemos rezar 1000 vezes e podemos falar, Jesus, eu estou aqui, e o Jesus, eu estou aqui, ter uma intensidade mais honesta e muito maior. A prece precisa ter sentimento, precisa ter humildade, precisa ter devotamento, precisa ter solicitude e gratidão. Então, o padrão vibratório dos nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e a nossa vontade, direciona fluidos que afastam o irmão, sim, que podem evitar suas crises, sim, mas é pela sua conduta, pelo amparo maior, né? E isso educa aquele que quer nos prejudicar, quando ele nos vê melhorando, eles não têm mais acesso a nós. Nenhum obsessor, eles ficam com muita raiva quando nós erramos. Porque quando nós começamos a acertar, eles não conseguem nos atacar mais, porque nós mudamos um padrão vibratório. Então é muito importante tomar conta desse fluido. É isso aí. Acho que o tempo esgotou. Vamos dar nosso recadinho? Vamos dar o nosso recadinho. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Tudo bem? Cheguei hoje um pouquinho atrasada, me perdoe, mas estou aqui para dar o recadinho último da noite. Maravilha. Pessoal, este próximo sábado, dia 29/5, será o último na Rua Felipe Chamon. Nós estaremos de casa nova a partir do dia 12/6, sábado, na Rua Paulo Fernandes Costa, 562, no Bela Vista 2. Tá bom? Os atendimentos agora serão realizados lá no Bela Vista. Estão todos convidados para conhecerem a nossa casa nova. Se Deus quiser. Amém. A novidade que a gente tinha para contar para todo mundo era essa, que em breve estaremos lá. Muita gente conhece pela Casa da Sopa,
né? Então, essa semana eu vou deixar o recadinho aí com o endereço certinho para ninguém errar o caminho. E a partir do dia 12, Dia dos Namorados, se Deus quiser, será o nosso primeiro atendimento lá na casa para chamar de nossa. Amém. Né? Nossa casa. É muita alegria. Gente, e mais do que nunca, essa casa da FEAC, né, que chega agora, que volta, né, para Rodrigo, mais do que nunca, vocês podem ter certeza que Deus abre caminho onde o homem não tem estrada. Mais do que nunca. Mas sábado agora é aqui ainda, tá? Lá na Felipe Chamon, lá na oficina, ainda neste sábado, é o último atendimento lá, né, Carol? Isso, o último atendimento lá. Sim. E nós, semana que vem, na quinta-feira, se a gente estiver fazendo a mudança, a Carol vai avisar, né? Porque se de qualquer coisa, o nosso estudo não para. Nossa intenção é continuar com o estudo. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente vai continuar. Muitas pessoas, hoje eu não entendi, começaram a me perguntar, e hoje no trabalho foi meio complicado, eu não pude olhar o Zap. O nosso estudo é sempre quinta-feira, às 19 horas, né, Carol? Sempre às quintas. Quando a Renata colocou aquele recadinho lá, que ela achou que fosse no grupo, talvez ela achou que fosse pelo Facebook, mas já tem um bom tempo que a gente comunicou que estava fazendo pelo Instagram, né? Nós vamos estar tudo certo. Ela achou a tempo. Ainda bem que ela nos achou. Gente, obrigada a todos. Nós vamos fazer a nossa prece final. E com a alegria de Deus, nós vamos continuar entendendo, interpretando, sem medo nenhum, de manifestação nenhuma, sem medo nenhum, mas com muito respeito a todas as criações de Deus, que todos os irmãos encarnados e desencarnados, nós somos sim caminheiros e viajores para evoluirmos e melhorarmos e chegarmos próximo ao exemplo de Jesus. Que nós não vamos desanimar, e por maior que sejam as nossas dores, não estamos sozinhos. Então, vamos entendendo que estudar o livro dos médiuns, toda a doutrina é maravilhosa, mas estudar os livros dos médiuns vai nos auxiliar a auxiliar outras pessoas. E nós educamos os espíritos que estão à nossa volta. E nos educamos também para a responsabilidade da nossa conduta. Então, vou fazer a nossa prece final, agradecendo Dani, Carol e cada um de vocês que estão aí participando, que são importantíssimos para todos nós. Beijo no coração para o seu Valdir. Denise, a Cristiane Barbosa Tavares, ela está pedindo de oração para Eva Calado, que se encontra internada com Covid. Então, vamos dedicar essa oração a ela. Gente, vamos dedicar sim para Eva Calado e que Deus possa, através da espiritualidade, né, que nosso Mestre Jesus, no manto abençoado de Maria, possa emanar energias, abraçar nossa irmã Eva, abraçar todos que se encontram nos hospitais, Senhor, todos que estão doentes, internados, em processos de cirurgia, de Covid, qualquer que seja a dor, que a luz e os braços, as bênçãos de Maria, no amor do Mestre Jesus, possa emanar fluidos, energias curadoras, renovadoras, fortalecedoras. Que seja feita a vontade do Pai, mas que a misericórdia de nos amparar e de auxiliar os nossos irmãos enfermos seja muito maior. Que a misericórdia do Mestre Jesus abrace e envolva todos nós e toda a humanidade. Em nome de Jesus, que assim seja. Que assim seja. Um abração para todo mundo. Boa noite. Muito obrigada. Um abraço. Boa noite, Denise. Com Deus. Um abraço. Com Deus. Estou terminando de ver os recados aqui. Peraí. A Daniela colocou aqui o novo endereço, mas como é ao vivo, ele não vai ficar fixado. Então, essa semana eu coloco aqui no Instagram, tá? Isso aí. Isso aí. Carol, seria interessante colocar, eu acho interessante colocar a partir da semana que vem para não confundir, não é não? Sim, a partir de semana que vem. Depois de sábado,
Semana que vem eu coloco aí, porque, né? Pode acontecer de Domingo alguém. já. Pode acontecer. Tá Beijo para bom? todo mundo. Muita Beijo, paz. pessoal. Beijo, Obrigada. Denise. Beijo, Valéria. Beijo. Obrigada. Boa noite. Boa Abração. noite.